Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos à aula 9. Nosso tema hoje será a discussão sobre conservação de momento e sobre colisões. Vamos estudar casos em que nós vamos aplicar esse princípio fundamental da física, que é a conservação de momento. Já discutimos um pouco quando falamos da terceira lei de Newton. Não esqueçam que a lista está no ar. Acessem a lista, façam os exercícios, procurem os monitores. Para esquentar um pouquinho a discussão, vamos pegar um caso de colisão e vamos pensar isso em termos físicos. Eu queria que vocês me respondessem a seguinte pergunta. Você tem uma colisão frontal de um carro pequeno e um caminhão. Depois da colisão, os dois veículos permanecem unidos. A pergunta que eu faço para vocês: qual foi o veículo que sofreu a maior mudança no seu momento? Foi o carro? Foi o caminhão? Ou a mudança de momento foi igual para os dois veículos? Por favor, respondam. Eu adoro quando a gente sai com uma resposta assim, por exemplo. Ok? É sinal que temos alguma coisa a discutir hoje, alguma coisa a aprender em cima do tema. Vamos discutir justamente esse aspecto, colisões, interações entre grupos de objetos. Vamos olhar isso em termos de conservação de momento. No fundo, a física, você vive fazendo isso diariamente. Os laboratórios lidam com esses princípios de conservação continuamente. Por exemplo, o colisor relativístico de íons, lá em Brookhaven. O professor Jorge Noronha, da nossa equipe, ele trabalha em colaboração com esse grupo, envolvendo estudos como este aqui. Você lança aqui um feixe de íons de ouro, acelera e injeta nesse grande anel em que são lançados os dois feixes, um contra o outro. Claro, são milhares de átomos indo um na direção dos outros. No meio dessas duas nuvens, você vai ter alguns átomos de ouro que vão colidir e se tocar nesse processo. Na hora desse impacto, os quarks que compõem aqui o sistema, cada núcleo dentro desses núcleos, cada próton e nêutron, é composto de 3 quarks. Nessa colisão, você vai ter uma concentração muito alta desses prótons e nêutrons. Você vai formar uma sopa de quarks e gluons, as partículas interagentes da interação nuclear forte. Você vai estudar o que acontece, como esse plasma de quarks e gluons se comporta. Ele pode se comportar como um gás ou pode se comportar como um líquido. Isso vai depender da viscosidade do sistema, vai depender da dinâmica desse fluido que se forma. Então, nesse impacto, o espalhamento de um líquido vai ser diferente na sua distribuição do espalhamento se você tiver um gás para descrever esse sistema de quarks e gluons. Como bem já ouvi uma vez, física de altas energias é como você estudar o funcionamento de dois relógios suíços, lançando um relógio suíço contra o outro, estilhaçando os relógios e analisando as peças que sobram. É o que você faz aqui no RIC, é o que você faz no LHC. Você injeta prótons
aqui nesse anel e esses feixes contrapropagantes se cruzam. A energia é suficiente para você vencer as barreiras coulombianas, vencer a repulsão eletrostática e ter os prótons colidindo. Você vai botar esses cruzamentos dentro de gigantescos detetores do tamanho desse prédio. Esses prótons, ao colidirem, vão produzir uma quantidade enorme de subprodutos. Partículas, ondas, fótons, que você vai detectar aqui em volta do seu ponto de colisão. Você vai conseguir medir a energia das partículas emitidas. Pelo detetor atingido, você vai saber a direção em que você teve o efeito. Você vai comparar os subprodutos de sua entrada com a sua saída, seja no Atlas ou seja nesse solenoide, para detectar nesse solenoide o CMS, em que você vê também, você faz a calorimetria desse processo de colisão. Você mede trajetórias e observa o produto dessa colisão. Os princípios que usam para o estudo aqui são os mesmos princípios de conservação, energia, momento angular, que nós vamos ver aqui em aula, que a gente usa para estudar o micro, que a gente usa para estudar o macro. O macro, por exemplo, é o caso da colisão de dois clusters de galáxias, em que você vê aqui dois agrupamentos de galáxias que colidiram, e depois da colisão, você tem agora a imagem da história desse sistema. Você vê esses dois agrupamentos se afastando um do outro, que indica que no passado eles vieram um contra o outro. Assim fica melhor. No passado, esses dois clusters vieram um contra o outro, colidiram e se afastaram. Mas o que acontece? O gás que compõe esses clusters, na colisão, interagiu e formou essa imagem que vocês veem aqui, obtida com raio-x. Essa imagem, obtida com o telescópio Chandra para medida de raio-x, permite saber a densidade de matéria visível nessa região. Mas o que são essas regiões aqui coloridas artificialmente em azul? Isso se tratam de regiões em que você detecta matéria escura, ou seja, não é matéria visível no sentido que ela emite radiação. Ela é matéria no sentido que ela deforma o espaço, ela produz um puxão gravitacional. E como é que você sabe que tem um puxão gravitacional? Você olha como está o céu atrás desses clusters. O que você vê, no caso, é que atrás deles você tem um efeito de lente gravitacional. Você tem deformações nas imagens das galáxias aqui nessa região, que indicam que você tem algo como se fosse uma esfera de matéria atravessando essa área, formando uma lente gravitacional, mudando a imagem do que está aqui por trás. Com isso, você consegue estimar que você tem uma certa quantidade de matéria nessa região, e nessa região, o que você vê aqui em azul, matéria essa que simplesmente atravessou a região de colisão, praticamente sem interagir. E isso é uma das evidências que você tem para a existência de matéria escura. Esse também é um problema de colisão, visto em escalas cósmicas, seguindo sempre as leis de conservação. As mesmas leis que você vê
em escala do Sistema Solar para produzir a aceleração de satélites. Quando você vai lançar um satélite ou uma sonda espacial para atingir outros planetas, ou, como no caso aqui, as Voyagers, que você lançou para explorar os planetas externos e agora estão se afastando, estão além das fronteiras do Sistema Solar, você não fornece energia toda aqui no lançamento do foguete. O lançamento do foguete fornece energia para essa sonda chegar até Júpiter. É na interação desse satélite com Júpiter que ele vai ganhar velocidade para alcançar Saturno e ser lançado para fora do Sistema Solar. Quando eu digo colisão, não digo que tem uma interação. Ou seja, essa colisão do satélite com o planeta, a colisão da sonda com o planeta, não é que a sonda foi e quicou na superfície do planeta. Mas a sonda se aproxima, sente o puxão gravitacional e você vai ter um acoplamento entre a sonda e o planeta. E nesse processo, essa sonda vai acabar ganhando velocidade suficiente para escapar do potencial atrativo representado pelo Sol. Mesmo problema de colisão. No fundo, mesmo tipo de problema que um bom jogador de bilhar enfrenta aqui numa mesa. A ideia de Laplace de que se você conhece todo o sistema, cada partícula e suas velocidades, você pode prever para onde ele vai e de onde ele veio. Basta que você saiba calcular e interferir no seu sistema, como você faz aqui, com extrema precisão. Bom, né? Tudo isso são problemas de colisão, envolvendo esse conceito fundamental de conservação de momento. O que é que queremos dizer? Vamos começar com um sistema de duas partículas. Partícula 1 e partícula 2. Cada uma delas vai ter uma força associada. Então, para discutir a conservação de momento, vamos lembrar que a força atuando sobre a partícula 1 vai corresponder à massa dessa partícula vezes a derivada segunda de sua posição, a sua aceleração. Ou ainda, a derivada do momento da partícula 1. O mesmo se aplica para a partícula 2. O que é que nós podemos fazer aqui? Podemos trabalhar a força total sobre o sistema como a soma da força atuando sobre a partícula 1 com a força atuando sobre a partícula 2. Ou, considerando que a força é a derivada do momento,
podemos combinar isso e colocar que essa força total corresponde à variação temporal de uma grandeza P. Que é a soma do momento das duas partículas. É o momento total do sistema. É isso que queremos dizer, que temos grandezas extensivas. A força total é a soma de cada um dos elementos, o momento total é a soma do momento de cada uma das partículas. Vamos olhar então em detalhe o que compõe a força sobre a partícula 1. Nós sabemos que a força é a variação do momento da partícula 1, mas quais as origens dessa força? Elas podem ter origens externas. Por exemplo, essas partículas estão submetidas a um potencial. Você tem uma força externa atuando sobre o sistema de partículas. Mas, além disso, você tem uma contribuição interna. A força exercida sobre a partícula 1 com origem na partícula 2. Só um instantinho. Desculpe. É interna, você diz em relação ao sistema? Sim. Uma força dentro do sistema de duas partículas. Vamos estender isso depois para N partículas, começando com duas. Então, as forças externas seriam as forças que aquela partícula teria, atuando sobre ela, vindas de fora. Por exemplo, essas partículas aqui podem ser duas massas em um campo gravitacional, produzido por um objeto muito mais massivo e distante. Ou podem ser íons submetidos ao campo elétrico de um capacitor. Ou podem ser partículas magnéticas submetidas a um campo magnético. São forças geradas por algo de fora desse sistema aqui, dessas duas partículas. Compõem o pano de fundo do teatro em que esses dois atores estão atuando. Estão separando. Qual é a contribuição desse pano de fundo? Da contribuição entre esses atores. Expressando a força dessa forma, temos que a força total vai ser dada, então, pela contribuição das forças externas ao sistema, mais a contribuição das forças internas do sistema. A força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1 e a força que a partícula 1 exerce sobre a partícula 2. E agora vem algo importante. O que é que nos diz a terceira lei de Newton? Ela diz que a força exercida entre esses dois corpos atua separadamente em cada corpo. Ela é igual em direção, igual em módulo, mas tem o sentido oposto. Como ela tem o sentido oposto, a contribuição desses dois termos se anula.
Então, toda força resultante atuando sobre o sistema é uma força externa envolvendo a contribuição desse campo externo atuando em cada partícula. E a variação total de momento do sistema depende apenas da força externa. Ou, em outras palavras, se a força externa for nula, nosso momento total é constante. Ele não sofre alteração. Ou, refraseando, não podemos ter variação de momento do sistema apenas por forças internas. Partícula 1 e 2 não pode, por interação mútua, aumentarem o momento global do par de partículas. Isso é consequência direta dessa lei de ação e reação. Um outro ponto curioso que vem aqui, quando lidamos com esse momento, é que essa força externa pode ser tratada com a massa vezes a aceleração. Ou seja, a massa vezes d dt reescrevendo, massas da aceleração como m1 d dt2 de R1 mais m2 d dt2 de R2. Ou seja, massa vezes uma derivada segunda de uma posição vai ser igual a d dt2 de m1 R1 mais m2 R2. Uma forma simples de satisfazer isso é definir essa coordenada R como uma média ponderada das posições dos dois corpos sendo essa massa a massa total do sistema, tratando a massa como uma grandeza extensiva. A massa total do sistema é dada pela soma da massa dos constituintes. Essa posição R é o que chamamos de coordenada do centro de massa. Do nosso sistema. Alguma dúvida aqui? Depende justamente de qual é a massa de cada um dos corpos. Se eu tenho corpos de massas iguais, M1 igual a M2,
vai ser, pela equação aqui, igual a R1 mais R2 dividido por M. Ou seja, vai ser o ponto médio entre os dois corpos. E a beleza do centro de massa é que ele permite desacoplar o meu problema em duas partes. As forças externas vão contribuir para a variação do momento do centro de massa. Eu posso tratar todo o meu sistema como um ponto material na coordenada R, submetido a essa força que é a soma das forças externas atuando sobre cada corpo. É isso que vai me dar a aceleração do centro de massa. E eu posso, depois de resolver o problema, descontando a dinâmica, para resolver o problema da dinâmica interna, eu posso descontar essa aceleração do meu referencial do centro de massa, simplificando a solução de problemas, simplificando a análise do sistema. Dúvidas? Exposto. É razoavelmente imediato estender isso para um sistema de N partículas. Então, ao invés de trabalhar com a partícula 1 e 2, vamos adicionar a partícula 3, 4, 5, etc. Uma partícula I, uma partícula J, e por aí vai. Esse R1 e R2 é referente ao quê? O sistema de coordenadas que você quiser. Então, você dado um sistema de coordenadas, uma certa origem, você vai ter essa posição, R do 20º corpo, e a coordenada R associada ao centro de massa.